no centro da vontade de Deus. Você está vendo aí esse alvo aí, essa ilustração aí de quem acerta um alvo que foi acertado não por uma vez, mas por 3 vezes. Eu não sei se você já parou para pensar, mas deixa eu te perguntar, todos nós nascemos com essa habilidade de acertar o alvo, sim ou não? Quantos aqui são bons de tirar o alvo? Quantos? Mas e se você treinar? Melhora. Na verdade, ou seja, o que a gente precisa entender é que ninguém nasce assim, eu vou falar que ninguém, mas é muito raro alguém que vai nascer com essa habilidade assim nata. Na verdade, ou seja, isso vai ser desenvolvido. Então o que eu quero dizer para você? Acertar o alvo é algo que é desenvolvido, que é na verdade intencional. Então, ou seja, viver no centro da vontade de Deus não é automático. Nós nos convertemos, entregamos a nossa vida para Jesus, e aí na verdade começa um processo dentro de nós. Há um conteúdo aqui que nós trabalhamos aqui com os novos convertidos, com vários irmãos, o Anjo da Guarda. No manual do Anjo da Guarda, lá tem uma ministração poderosa que fala sobre 11 desafios para a pessoa que se converte, que elas têm que ultrapassar aqueles desafios para que elas possam firmar. Ou seja, a pessoa que se converte e permanece, ela já é um milagre, amém? Agora, não basta na verdade se converter, é necessário se tornar um discípulo de Jesus de fato, de verdade. Quem que é o discípulo? É aquele que na verdade entendeu e vive no centro da vontade de Deus. Viver no centro da vontade de Deus é coisa para vencedores, amém? Amém ou não amém? E é por isso que nós estamos edificando uma igreja de vencedores. Quem que é o vencedor? É aquele que vive no centro da vontade de Deus. Mas pastor, viver no centro da vontade de Deus, querido, a vontade dele é boa, perfeita e agradável, amém? Agora, isso não acontece automaticamente, depende na verdade de nós entendermos e nos posicionarmos para viver o processo, para viver na verdade, ou seja, a vida, porque o tempo todo nós somos empurrados, pressionados, conduzidos na verdade para longe da vontade de Deus. Agora, como que é possível viver isso? Como que é possível na verdade acertar o alvo? Viver no centro da vontade de Deus. Bom, a prática esportiva te dá uma pista, porque só é possível acertar o alvo se a pessoa na verdade treinar, se ela se empenhar na verdade para viver aquilo. E para ela poder treinar, ou seja, os atletas de alta performance, eles vivem uma vida de renúncia, não é uma vida só de glória. Se você para e conversa com um atleta de alto desempenho, você vai perceber que para ele alcançar os resultados que ele alcança, ele só alcança porque ele está disposto a fazer aquilo que a maioria das pessoas não está. Agora, da mesma forma, a pessoa que vive no centro da vontade de Deus é aquela pessoa que ela está pronta, ela decidiu, ela teve a coragem de decidir, abrir mão daquilo que todo mundo faz para viver a vontade de Deus. Ou seja, muitas pessoas não vivem no centro da vontade de Deus tão somente por quê? Porque continuam a viver a sua vida do jeito que elas querem. O que nós aprendemos com Jesus? Nós aprendemos com Jesus que nós precisamos renunciar à nossa vontade. A palavra de Deus em Mateus, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, mantivesse a sua Bíblia aberta e a gente pudesse ir lendo, e a cada referência você, ou seja, eu queria ouvir aquele barulho de Bíblia, sabe? Eu queria ouvir aquele barulho assim das folhas, né? Se não faz, eu sei que você está no celular, não tem problema, mas que eu queria que você marcasse, porque é importante que na verdade você marque aí, para que em outros momentos isso sirva de referência para você. Evangelho de Mateus capítulo 6, verso 10, o Senhor Jesus Cristo está dizendo: olha, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Querido, essa é uma expressão poderosa, por quê? Porque no céu as coisas estão em ordem, no céu não há problema nenhum, por quê? Porque o governo de Deus está estabelecido plenamente, mas a nossa oração na verdade é para que esse reino venha, e para que a vontade do Senhor, que reina, que governa sobre as nossas vidas, seja realizada aqui na terra, como já é feita nos céus. Agora presta atenção, como que Deus faz a vontade dele na terra? Ele faz a vontade dele na terra por meio dos seus filhos. Filhos,
Os filhos são a chave, na verdade, para que o reino de Deus possa, na verdade, ser disseminado nesse mundo. Nós vemos, na verdade, a partir do exemplo de Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, que se tornou o Filho primogênito de Deus, mas Ele veio para estabelecer a vontade do Senhor aqui na terra. Ele abriu mão de ser, ou seja, Ele desapegou daquilo, da sua glória e tudo, e Ele encarnou como homem, como eu e você, para vivermos a nossa vida aqui, para ser tentado como nós somos tentados, para passar pelas dificuldades que nós passamos, mas provar para nós que é possível. Jesus é o padrão, amém? Fala comigo, Jesus é o padrão. Mas seria justo Deus colocar um padrão para nós que fosse impossível da gente alcançar esse padrão? Seria justo? Porque a gente olha isso e a gente fala assim, mas pastor, mas é Jesus, né? Querido, o mesmo poder que ressuscitou Jesus, Ele está em nós. Esse Jesus vive em nós, e Ele nos capacita no presente para viver a vida como nós precisamos. Agora, presta atenção, Ele nos capacita, Ele não nos força, Ele não nos obriga a fazer a vontade dEle. Foi assim com o próprio Jesus. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, nós encontramos Jesus no ápice do cumprimento da sua missão. Por que eu digo no ápice? Porque Ele está, na verdade, Ele sabe tudo que vai acontecer, Ele está, na verdade, ou seja, se preparando para ser entregue ali. Ele está no Getsêmani, e no Getsêmani Ele faz uma oração ao Pai, e a oração dele é essa: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Percebe que, diferente de nós, que muitas das vezes oramos e queremos forçar Deus a fazer a nossa vontade. Deus, mas se o Senhor fizer isso, vai ser bom demais. Deus, o Senhor não tem ideia, eu já planejei tudo aqui, vai ser perfeito. É assim que a gente ora às vezes. E Deus ouve assim a gente amorosamente, e Ele ouve assim, Ele olha para nós com olhos de amor, e Ele vai e diz, não. Aí a gente fica chateado, a gente fica assim, mas Deus não me ouve. Ouve, mas a resposta de Deus, ela é, assim como a sua vontade, boa, perfeita e agradável, amém? E tem horas o não de Deus é uma bênção, amém? O sim de Deus é maravilhoso, mas o não também é uma bênção. Agora, nós precisamos entender, nos posicionar e perceber o seguinte: quando nós nos posicionamos para fazer a vontade de Deus e estamos disponíveis para fazer o quê? Presta atenção, querido. É uma conversa familiar, é uma conversa de pai para filho, é uma conversa de intimidade, é chegar diante de Deus. E olha, o Senhor nos ensina, Ele está mostrando, Pai, se for possível, olha, vai ser difícil, eu vou sofrer, vai doer na carne, Você consegue imaginar Jesus sabendo que Ele vai ser açoitado, que Ele vai ser injuriado, que Ele vai ser crucificado? Você acha que Ele não tinha noção do quanto que aquilo ia doer, do quanto que aquilo ia ser problemático para a vida dele, o quanto que ele ia sofrer com aquilo? Ele sabia. O porquê que a gente às vezes não faz a vontade de Deus? Porque a gente acha que a vontade de Deus é difícil demais, que a gente não dá conta, mas na verdade nós estamos nos preservando. Mas olha, Deus não poupou o seu único filho por nossa causa. Percebe isso? Sabe o que é isso? É amor. Fala comigo assim, é amor. E esse amor que nos conduz, na verdade, a essa atitude de renúncia. Se nós queremos, na verdade, viver na vontade de Deus, no centro da vontade de Deus, nós precisamos aprender a renunciar à nossa vontade. Agora, por que nós precisamos, então, viver e procurar viver, pelo menos, procurar viver, nos empenhar, treinar para fazer isso? Por quê? Porque muitas das vezes a gente não consegue. Às vezes a gente é muito rigoroso, assim, a gente fala assim, eu não consigo fazer de primeira, mas tenta a segunda, tenta a terceira, vai melhorando, um dia após o outro, até que você consiga fazer de fato, mas você precisa procurar isso. Mas muitas das vezes nós somos enganados. Quantas das vezes a gente não, assim, quando a gente está tentando fazer as coisas, a gente é desencorajado, na verdade, por alguns conselhos de pessoas, na verdade, que nós amamos e que nos amam também. Elas só não têm uma sabedoria de Deus para nos aconselhar.
elas querem na verdade nos ajudar, mas elas não têm sabedoria da parte de Deus para nos aconselhar. E aí o que nós devemos fazer? Nós devemos ter sabedoria de ouvir, reter o que é bom, mas agir segundo a vontade de Deus, amém? Por quê? Quantos aqui já não ouviram assim a seguinte expressão: olha, sinceramente, você tem que tomar essa decisão, você tem que fazer isso, ouça o seu coração, ouça o seu coração. Ou então as pessoas falam assim: me falar para fazer isso, mas meu coração não está pedindo para fazer isso, eu só faço aquilo que o meu coração pede. Você já ouviu isso, sim ou não? Um monte de vezes. E às vezes quando as pessoas falam isso, na maioria das vezes falam na melhor das intenções. Mas sabe o que a Bíblia diz a respeito disso? Olha o que a Bíblia diz: o coração é o mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Ou seja, ouvir o coração, decidir pelo coração é loucura. É loucura. Não ouça o seu coração, porque o seu coração é enganoso. Pastor, mas eu entreguei meu coração para Jesus, a minha vida para Jesus. Mas você está num processo de transformação, e é exatamente essa ideia do coração, do seu íntimo, das suas vontades, que guerreiam o tempo todo para conduzir você para fora da vontade de Deus. Se a gente for andar pelo nosso coração, por aquilo que a gente sente, por aquilo que a gente tem vontade, tudo, nós nunca vamos agradar a Deus. Possivelmente a sua vontade hoje era ficar em casa. Talvez você veio até amarrado, né? Quase, né? Você veio pela a força do compromisso, você veio porque precisa vir. E ou seja, mas o que o nosso corpo está pedindo para você fazer, para fazer qualquer outra coisa, menos para ouvir a palavra, menos para orar, menos para ler a Bíblia, menos para investir tempo, na verdade, em amadurecer no Senhor, estudando a palavra. Nosso coração está, na verdade, desejando realizar os seus desejos, mas ele é enganoso. E deixa eu te dizer, a Bíblia diz para mim e para você que a doença dele é incurável, ou seja, não tem cura. O nosso coração, ele precisa ser submetido à vontade de Deus, e assim ele vai, na verdade, cumprir o propósito dele. Ele por si só não pode agir. Qual que é a nossa atitude para com o nosso coração? A Bíblia diz: olha, de tudo, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Gente, o coração é enganoso e dele depende a sua vida. Mas nós não somos guiados por aquilo que nós sentimos, vemos, não. Nós somos guiados por aquilo que nós cremos. É por aquilo que nós cremos. Nós andamos por fé, nós vivemos no Espírito e andamos por meio do Espírito. Então, ou seja, o coração, ele faz parte disso tudo, mas ele precisa ser submetido, ele precisa ser guardado. E o que é guardado? É protegido. É perceber o seguinte: olha, como que você, na verdade, ou seja, é lógico que nós não estamos falando do músculo tão somente, mas das suas emoções, da sua mentalidade, da sua alma, daquilo que conduz às suas vontades. Por que você deve guardar? Como que guarda o coração? É da mesma forma que você guarda a sua mente, que você guarda, na verdade, as suas decisões. Você fica enchendo a sua mente com tudo que não presta. E aí o que acontece? O seu coração, ele vai responder a isso. Ele vai, na verdade, agir segundo aquilo que você está sendo influenciado, aquilo que você está se alimentando. Agora, se você alimenta o seu coração da palavra de Deus, se você alimenta o seu coração, se você posiciona o seu coração para obedecer ao Senhor, querido, ele vai viver, ou seja, ele vai te conduzir, ele vai fazer você ter experiências sensacionais. Agora, o que acontece quando um homem, ele fica imerso, na verdade, na sua própria vontade? O que acontece? Primeiro, ele desagrada a Deus. Ele vive, na verdade, a tragédia de viver uma vida sem propósito. Sabe por que as pessoas têm tanta dificuldade de viver o propósito de Deus? Porque estão vivendo o seu próprio propósito, porque estão vivendo a sua própria vontade. E o tempo inteiro nós somos colocados diante disso e fala assim, nós temos a opção de escolher: fazer a minha vontade ou a vontade de Deus? Fazer aquilo que agrada a Deus ou aquilo que agrada a mim? E aqui a gente precisa entender que, na verdade, Deus, ele deseja que nós tenhamos uma atitude diferente. Por que eu estou dizendo isso, diferente? Porque todo mundo faz isso.
Todo mundo levanta cedo, no mundo lá fora. Uma pessoa bem-sucedida é o quê? É uma pessoa que se levanta cedo, vai trabalhar, tem os seus negócios, tem a sua vida lá, paga suas contas em dia, está tudo bem, adquire os seus bens e faz e acontece. Ou seja, ela está vivendo ali. Tem pessoas que vivem em função disso. Inclusive tem aquelas que vivem uma vida miserável, não gasta nada do que possui, do que herdou, do que conquistou, e na verdade, ou seja, está perdendo a sua vida, vai morrer e deixar para outros desfrutarem, mas ele mesmo não desfruta daquilo que ele mesmo construiu. Isso é o quê? É uma armadilha. Mas o que a gente não percebe? Querido, a Edsonina disse um negócio aqui na segunda-feira que me chamou a atenção. Às vezes a gente não percebe, o diabo ele coloca iscas, e a gente foca o nosso olhar na isca. Querido, presta atenção, veja a armadilha, não a isca. Se você vê a armadilha, você não vai cair na isca. Percebeu isso, querido? É uma chave de Deus para nós. É você entender o seguinte: olha o todo, olha qual que é a vontade de Deus, perceba o que é a vontade de Deus. O apóstolo Paulo nos ensina. Romanos, no capítulo 12, verso 2, ele diz: não se amolde ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar. Não é uma experiência assim momentânea, é você experimentar e comprovar. Tá boa a água. Percebeu? Experimentar só não mata a minha sede, eu preciso beber mais. É isso que a gente precisa fazer, é isso que a gente precisa viver. Ou seja, é entender o seguinte: quando eu faço a vontade de Deus, as coisas acontecem. Eu preciso fazer de novo, eu preciso avançar mais. É isso que o apóstolo Paulo nos ensina, e nós precisamos, a nossa mente precisa ser renovada. O filósofo Schopenhauer, Arthur Schopenhauer, ele diz o seguinte: olha, vontade, o que é vontade? Vontade, ela é um impulso cego, escuro, vigoroso, sem justiça nem sentido. Presta atenção, se você fizer tudo o que você tem vontade, vai dar B.O. Vai ou não vai? Sim ou não? Vai dar errado. Já assistiu aquele filme lá antigo, né? Só os dinossauros que vai lembrar disso, né? Só os mais antigos, né? Os mais novos nem vão fazer ideia, né? Lembra do Jim Carrey? Lembra do Jim Carrey? Lembra do filme lá, O Mentiroso? Lembra do mentiroso? E aí o que acontece? Ele ficou responsável de responder todas as orações. E aí o que ele fez? Ele deu um Ctrl+T, selecionou tudo e vamos dar um comando de sim para tudo. Todas as orações sim. Catástrofe no mundo. É o Todo-Poderoso? Mas o mentiroso também é dele, não é? Ah, obrigado. Os irmãos são melhores de filmes do que eu, né? Mas valeu a recomendação. É o Todo-Poderoso, mas o artista é o mesmo, tá vendo? Tem alguma coisa a ver, né? Obrigado, viu, queridos? Mas enfim, mas percebe essa situação? Ou seja, se for sim para tudo, dá errado. Então eu preciso, na verdade, compreender qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e entender que essa vontade, olha, se ela é um impulso cego, olha, quando as pessoas fazem a minha vontade, deixa eu te contar, eu fico muito feliz, mas muito feliz quando fazem a minha vontade. Quando não faz a minha vontade, eu fico muito contrariado, porque a gente é humano, não é verdade? A gente é humano, é assim, mas a gente entende, ou seja, a vontade ela é esse impulso cego. Agora, não é que é a minha vontade que está sempre certo, né? Pode ser que a maioria, não estou brincadeira, mas enfim, o que nós precisamos fazer, né? O que nós precisamos entender olha, primeiro, em relação à vontade, em relação àquilo que eu vivo, o que eu preciso me perguntar é como descobrir na verdade a vontade de Deus, porque a nossa vontade está na nossa frente o tempo todo. Obrigado, irmão. A nossa vontade é fácil de saber, mas é a gente perguntar qual que é a vontade de Deus, antes de decidir, antes de agir. Quantas das vezes nós não temos que pedir perdão ao Senhor? Deus me perdoa porque eu fiz errado. E eu fiz errado por quê? Porque eu não perguntei para Ele. Como que eu posso viver então no centro da vontade?
de Deus, como na verdade se libertar da nossa própria vontade. Como fazer isso? Meu desafio nessa noite é fazer você entender como fazer isso, porque viver a vontade de Deus você já entendeu que é importante, sim ou não? Então vamos lá, como fazer isso? Para viver no centro da vontade de Deus, primeira coisa, aplique a Bíblia na sua vida. Tem como eu aprender a aplicar a Bíblia na minha vida se eu não conheço a Bíblia? Se eu não tenho a Bíblia? E pior, se eu não uso a Bíblia, se eu não leio a Bíblia. Pastor, por que o senhor está falando que a gente tem que ler a Bíblia todos os dias? É para isso, porque quando você se alimenta da palavra, você vai ter matéria-prima para aplicar a Bíblia no seu dia a dia, no seu cotidiano, e saber o seguinte: é melhor às vezes você entender e ter que contrariar as pessoas, mas saber que você está agradando o Senhor, saber que você na verdade está agindo de maneira certa. Marcos no capítulo 3, nós temos Jesus numa situação assim, as pessoas colocaram Jesus numa situação muito difícil. Olha o que aconteceu, Marcos 3,35. As pessoas perguntam para Jesus, falam assim: Jesus, a sua mãe e os seus discípulos, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora chamando o Senhor. E aí Jesus, na verdade, ele não está sendo mal educado com a mãe dele, não. Ele está mostrando e aplicando um princípio poderoso, ensinando para eles aquilo que nós vamos aprender hoje. O que ele faz? Ele fala assim: minha mãe, meus irmãos, quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha mãe, minha irmã e minha mãe. Ou seja, fazer a vontade de Deus é o propósito da vida de Jesus. Lembra? Jesus está reafirmando aquilo que lá no Getsêmani ele vai confirmar, mas ele está ensinando para os discípulos, para aquelas pessoas que estavam ali, que olha, o mais importante na verdade é fazer a vontade de Deus, mesmo que isso na verdade em alguma medida possa contrariar os outros. Mas presta atenção, eu sou filho de Deus, eu sou um filho amado de Deus, e como filho amado de Deus, no meu DNA está essa perspectiva de fazer o quê? De obedecer a palavra, de obedecer o Senhor, está no seu DNA. Mas olha, é preciso ser ativado, é preciso ser na verdade, ou seja, aplicado. E como que eu faço isso? É por meio da palavra, porque é a palavra que vai transformar a nossa mente, é a palavra que vai nos conduzir a viver a vontade de Deus. 1 Pedro no capítulo 2, o verso 15, nós lemos: pois é da vontade de Deus, presta atenção, é da vontade de Deus que, praticando bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Nós vivemos num mundo de insensatos, e nós somos o sal da terra, a luz do mundo, nós somos a resposta de Deus. Mas quer que eu te fale uma coisa? Obedecer aquilo que na verdade que você concorda não é nada demais. Obedecer o que você concorda é fácil. Difícil é quando você tem que obedecer alguma coisa que vai te custar, alguma coisa que às vezes você nem mesmo você concorda plenamente, que você não entendeu completamente, mas você precisa entender. Mas olha, é da vontade de Deus que você faça o bem, que você faça a coisa certa, que você viva no centro da vontade dele, porque assim nós vamos experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade dele, amém? Mas não só isso, para viver no centro da vontade de Deus, seja moralmente, isso é muito sério, moralmente formado pelos valores de Deus. Valores são a matéria-prima das suas atitudes. Tudo que você faz ou deixa de fazer tem a ver com seus valores, tem a ver com aquilo que você valoriza, aquilo que você colocou na sua mente e entendeu aquilo como um valor, é o porquê das coisas. Agora, a vontade de Deus é que vocês sejam o quê? Santificados. A vontade de Deus, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3 diz: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. O que é santificado? A maioria das pessoas tem a ideia que é perfeito, é não errar. Não, ser santo, santificado é ser separado. Você não é deste mundo, você não é todo mundo. Abstenham-se da imoralidade sexual. Querido, não é de hoje que a sexualidade,
que a imoralidade, sexualidade, que as depravações voltadas ao ato sexual, à nossa sexualidade, tem sido uma estratégia do inimigo para tirar você do foco, para tirar você do centro da vontade de Deus, para atrasar o processo de Deus na sua vida. E o que ele está dizendo? Abstenha-se. Presta atenção, não é para se abster do sexo, não, é se abster da imoralidade sexual, porque o sexo é uma bênção, amém? Amém ou não amém? Não, está muito fraco. O sexo é uma bênção. Por que a gente tem que ralar e reafirmar isso? Porque parece que o diabo roubou isso da gente, né? Toda vez que fala disso parece que é uma coisa errada. Não, é uma bênção. Só tem que ser realizado, ser experimentado e vivenciado aonde? No centro da vontade de Deus. Então, ou seja, é a gente entender e compreender isso, ou seja, nós precisamos ser moralmente formados pelos valores de Deus em todas as áreas. É a gente perceber que nós somos chamados para ser diferente do mundo. Todo mundo faz errado, nós não vamos fazer. E olha, Deus deseja isso de nós. Nós vemos na palavra de Deus 2 momentos difíceis demais para o povo de Deus. O primeiro deles, momento de Israel ali, Israel é submetido sob a direção e a liderança dos juízes. No livro de Juízes, você vai perceber que Israel vive um ciclo vicioso. Como assim? É o ciclo, na verdade, que muitos crentes continuam vivendo hoje. Como assim, pastor? Eles se relacionam com Deus. A pessoa se converte, se relaciona com Deus, começa a viver a vida com Deus, se arrepende dos seus pecados, conserta a vida e a coisa vai acontecendo. Quando isso acontece, a bênção de Deus, ela é a resposta de Deus, Deus nos abençoa. E a pessoa sendo abençoada, o que ela faz? Ela começa a desfrutar daquilo. Mas muitas das vezes, ao desfrutar da bênção de Deus, nós esquecemos do abençoador. Nós desfrutamos da bênção e esquecemos do abençoador. E quando nós esquecemos do abençoador, não é que a gente não lembra quem ele é, a gente para de querer agradar a ele, a gente para de querer fazer a vontade dele. Por quê? Porque nós estamos satisfeitos com aquilo que nós temos, nós já estamos supridos. E aí o que acontece? Quando nós saímos, quando nós nos desviamos, nós começamos a desagradar o Senhor, começamos a agir de maneira errada. E quando fazemos isso, qual que é a consequência? Deus, ele é amor, mas ele é justiça também. E por causa dos nossos erros, vem juízo sobre nós. E é exatamente isso que acontece no livro de Juízes o tempo todo. Vem juízo. Aí quando vem juízo, o que acontece? O povo se arrepende. E quando o povo se arrepende, Deus perdoa. Deus perdoando, as pessoas começam a viver de novo no centro da vontade de Deus. E aí as coisas começam a acontecer, a bênção vem, as pessoas começam a desfrutar. E de repente, a pessoa se afasta de Deus. E aí, vem a queda. E depois da queda, o juízo. E depois do juízo, percebe? É um ciclo vicioso. Se você ler lá o livro de Juízes, você vai perceber isso o tempo todo. É muito ruim, por quê? Porque as pessoas começam a viver de maneira distante dos valores de Deus. E isso traz consequências terríveis para as nossas vidas. Isso faz com que a nossa vida seja uma montanha russa. Hoje eu estou bem, amanhã eu estou mal. Hoje eu estou bem, amanhã eu estou mal. E as pessoas vivem uma situação, um caos. E essa não é a vontade de Deus. Agora, qual que é a marca desse momento do povo de Israel, quando eles estavam sendo governados pelos juízes? Uma vida moral distante de Deus. Nós precisamos nos aproximar de Deus e viver o que Ele tem para nós. Outro momento também difícil da vida de Israel é o momento em que o profeta Malaquias está ministrando, está exercendo o seu ministério profético. Depois de Malaquias, presta atenção, por causa do desvio, das ofensas do povo, por causa do povo ter se desviado tanto da vontade de Deus, Deus fica 400 anos sem falar com o povo. Por quê? Porque eles se afastaram. Entende isso? Então, ou seja, nós não podemos fazer isso. O que nós precisamos fazer? Entender que a nossa atitude faz a diferença, amém? Não apenas isso, mas olha, a nossa atitude move a nossa vida em direção ao centro da vontade de Deus, amém? Para viver no centro da vontade de Deus, é necessário que nós faça planos a partir da vontade de Deus. Você consulta Deus para fazer os seus planos?
Ou você só pede que Deus abençoe os seus planos e pronto? Quando a gente faz isso, nós estamos cometendo um erro terrível. Por quê? Porque é a gente tentar forçar a mão de Deus. Eu ouvia um irmão dizendo algo poderoso. Ele disse o seguinte: olha, não tente transformar pedra em pão. Não tente. Não tente. Não precisa. Presta atenção. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não é o que nós devemos clamar ao Senhor? A provisão vem dele. O que é que nós precisamos fazer? Os nossos planos, eles precisam ser feitos e realizados a partir da vontade de Deus. E entender que a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, ela é prática. Não é historinha para você ouvir dia de domingo, não, enquanto você perde seu tempo aqui, não. Não. É para você ouvir e colocar em prática. É para você ouvir e dirigir os seus passos. É você entender que a partir daquilo que é a vontade de Deus, você vai ser bem sucedido. Querido, você pode passar as situações mais difíceis do mundo, mas se você estiver centrado no centro da vontade de Deus, você vai vencer. Agora, você pode aproveitar a melhor oportunidade do mundo, se ela estiver fora da vontade de Deus, você está lascado. Você está lascado. E aí, ou seja, nós percebemos o quanto nós precisamos voltar a nossa atenção para Deus. Atos no capítulo 18, verso de número 21, nós lemos: mas ao partir prometeu, voltarei se for a vontade de Deus. Olha o apóstolo Paulo mostrando para nós. A vontade dele era voltar. Mas ele está dizendo que, se for da vontade de Deus, eu volto. Eu tenho até vontade, mas eu não sei se é a vontade de Deus. Então, se for, eu vou voltar. Então, eles embarcaram e partiram para Éfeso. Então, ou seja, o que nós precisamos fazer? O apóstolo Paulo deu esse exemplo. Ele tinha planos. Mas olha, os nossos planos, às vezes, não são os planos de Deus. Provérbios 19, 21 vai dizer: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. É o propósito do Senhor que prevalece. Então é a gente alinhar os nossos planos à vontade de Deus. A minha pergunta para você hoje é a seguinte: olha, os seus planos foram construídos a partir da vontade de Deus ou segundo sua própria vontade? É isso que a gente precisa ser chave. Agora, só uma chave para você entender uma coisa: a vontade de Deus nunca vai te afastar de Deus. Pegou? A vontade de Deus, ela não te afasta de Deus. Se o seu plano te afasta de Deus, pensa bem, avalia, refaz o cálculo, porque é assim que nós vivemos, é assim que nós experimentamos a vontade de Deus. É necessário, além disso tudo, para viver de fato, ou seja, a vontade de Deus, no centro da vontade de Deus, olha, tenha a gratidão como estilo de vida. A palavra de Deus nos diz em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 18, olha, deem graças em todas as circunstâncias. No dia do prejuízo, dá graças ao Senhor. É difícil? É difícil, mas dá graças ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Porque mesmo quando a situação vem de uma forma desagradável, olha, o Senhor vai te ensinar alguma coisa, o Senhor vai te ajudar, o Senhor vai ensinar você a ser mais dependente dEle, o Senhor vai te ajudar a melhorar. Esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo, é que vocês sejam gratos em todas e qualquer circunstâncias. 2 Crônicas, no capítulo 7, verso 3, nós lemos: quando todos os israelitas viram o fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se no pavimento, chegando o rosto no chão, adoraram, deram graças ao Senhor, dizendo: Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Deus é bom, o seu amor dura para sempre. O apóstolo Paulo, ele diz: olha, eu aprendi o segredo de estar contente em toda e qualquer situação. Eu sei o que é passar dificuldade, eu sei o que é dormir num lugar desconfortável, como eu sei como é dormir num palácio. Mas olha, com a força que Cristo me dá, aleluia, eu tudo posso naquele que me fortalece. Isso é ter um coração grato, é saber que a vontade de Deus, na verdade, ela vai se cumprir. E por último, presta atenção, troque a ambição pelo propósito.
Troque a ambição pelo propósito. Querido, nós somos muitas das vezes arrastados pela nossa ambição. O apóstolo Paulo diz, aliás é Tiago que diz que cada um de nós é tentado, ou seja, pelos seus maus desejos, e por eles são arrastados. É quando a gente tem ambição de algo que não é nosso, algo, às vezes não é necessariamente uma coisa ruim, mas é algo que da forma como está é ruim. 1 Coríntios, no capítulo 1, Paulo diz, ele se apresenta, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Pela vontade de Deus. A chave para você viver a sua vida em todas as áreas é viver pela vontade de Deus. É você entender o seguinte: olha, eu sou pastor pela vontade de Deus, eu sou pai pela vontade de Deus. Se é a vontade de Deus, se Deus, ou seja, eu vou fazer o meu melhor e eu vou viver o que Deus tem para mim, aonde eu estou, eu vou florescer aonde eu fui plantado. O apóstolo Paulo está nos ensinando isso, ou seja, é considerar que o que ele só é porque antes o Senhor quis. Você só é porque primeiro Deus quis, e se Deus quiser, Ele pode te colocar em lugares maiores. Agora, você está fazendo a vontade dele ou a sua? Filipenses, no capítulo 3, a partir do verso 7, diz o seguinte: olha o apóstolo Paulo dizendo: mas o que para mim era lucro, presta atenção, o que para mim era lucro, considerei perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparando com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Deixa eu te dizer uma coisa, sabe o que detona e complica a vida da maioria das pessoas? É a sua preocupação com a sua reputação. Fica de pé no seu lugar. O apóstolo Paulo, quando você, conhecido, Paulo, depois de sua conversão, Saulo de Tarso, olha para mim, querido, eu preciso ser de pé só para você descansar a cadeira e você poder prestar atenção para a gente poder orar. Saulo, ele era um homem de muito respeito, de muito status, formado aos pés de Gamaliel, circuncidado ao 8º dia, cidadão romano. Ele era alguém que poderia dizer o seguinte: venceu na vida, um homem de sucesso. E ele, na sua ambição de fazer o que é certo, de cumprir na verdade o que ele entendia como era certo, o que era certo, ele chegou ao ponto de perseguir o próprio Jesus, se tornar um perseguidor da igreja. Mas o que acontece? Quando ele encontrou com Jesus, a vida dele virou. E aí é isso que ele está dizendo para nós. Os padrões dele foram mudados, transformados. O que é capaz de fazer isso na vida de um homem? Não é uma confissão positiva, não é força de vontade, é o poder transformador de Jesus. É a abertura que nós damos para fazer o seguinte: Deus, eu quero fazer, mas eu não dou conta. Eu quero fazer a tua vontade, mas eu não dou conta. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: olha, o que eu considerava como valioso, como lucro, olha, eu perdi todas as coisas. Por causa do quê? Por causa de algo que é mais precioso. Ele entendeu esse segredo, e é isso que Deus, na verdade, quer que você entenda. No capítulo 20 de Atos, o verso 27, ele diz: pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. A melhor forma, presta atenção, a melhor forma de estar no centro da vontade de Deus é se posicionando espiritualmente, é entendendo que a boca fala o que o coração está cheio. Pastor, mas como que eu me posiciono espiritualmente? Eu me levanto para dizer o seguinte: eu sou um filho amado de Deus, e como filho amado de Deus, Jesus diz que os filhos são aqueles que obedecem. Eu vou obedecer, eu vou fazer a vontade de Deus, eu vou cumprir o propósito de Deus.
E quando eu começo a viver dessa forma, eu vou perceber que a vida vai mudando, ou seja, eu vou sendo transformado. Muitas das vezes, o que a gente faz? A gente começa bem, mas no meio do caminho, a gente começa a sair fora. E às vezes a gente se nega a ouvir o que Deus está falando conosco. Mas deixa eu te dizer uma coisa muito importante nessa noite. Mesmo que você esteja se negando a ouvir Deus, a fazer a vontade de Deus, Deus continua indo atrás de você. Deus continua com amor eterno, Ele continua indo atrás de você, Ele continua anunciando a vontade dEle, porque Ele te ama, e Ele quer que você viva essa realidade. Por quê? Porque aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Essa é a vontade de Deus. Mas talvez hoje aqui você chegou distante. Sabe o que Deus está falando? Está te chamando de volta, está te chamando para viver no centro da vontade dEle e experimentar o que Ele tem para você. Amém? Amém ou não amém? Quantos querem viver a vontade de Deus? Para você viver a vontade de Deus, ouça o que Ele está falando com você nessa noite. Durante toda essa ministração, o Senhor, na verdade, já estava trabalhando no seu coração para decisões que você tem que tomar hoje, decisões que vão influenciar aquilo que você vai viver ao longo desses dias. Viva aquilo que Deus tem para você, independente das circunstâncias. Para de negligenciar a voz do Senhor, ouça o que Ele tem a dizer para você nessa noite. Fecha seus olhos comigo agora, eu vou orar por você. E enquanto eu vou orar por você, e depois que eu terminar de orar, nós estaremos ministrando uma canção. E ao longo dessa canção, eu queria que você, na verdade, permitisse que o Espírito Santo trabalhasse na sua vida. E se há alguma coisa para você entregar, esse é o momento. Esse é o momento. Entrega uma coisa. Que coisa? O controle da sua vida. Entrega, na verdade, os seus dias. Entrega as suas decisões. Entrega aquilo que você está segurando. Querido, para. Deixa Deus assumir o controle, deixa Deus conduzir os seus passos, deixa Deus, na verdade, direcionar aquilo que você vai fazer. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus. Pai, em nome de Jesus, é a Tua palavra que foi ministrada. Eu não tenho capacidade alguma, Deus, de obrigar as pessoas a fazer a Tua vontade. Meu Deus, o meu papel aqui, Deus, é falar. Pai, em nome de Jesus, aquele que ouve a Tua palavra, Deus amado, e vive a Tua palavra, e pratica a Tua palavra, Deus, está edificando a sua casa sobre a rocha. É isso que nós queremos viver, Deus. Nós queremos estabelecer a nossa vida, Deus, fundamentar a nossa vida no Senhor. Mas as nossas decisões, ó Deus, muitas das vezes têm nos conduzido a construir a nossa vida, os nossos planos na areia. E é por causa disso que dia após dia nós temos enfrentado derrota. Pai, nós não queremos mais essa vida. Nós queremos uma vida firmada no Senhor, no centro da Tua vontade, uma vida que permanece, ó Deus amado, e cumpre os Teus propósitos, Deus. Pai, nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Quebra toda a resistência, Pai, agora. No poder do nome de Jesus eu oro. Espírito Santo, flua no nosso meio.